O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus. Olá, seja muito bem-vindo pela Rede Novo Tempo de Rádio. Está começando mais um Bíblia Fácil, o Santuário. Para você que já está cada semana aprendendo. Você está chegando hoje? Que coisa boa ser de casa, que você possa vir aqui, convidar os amigos. Olha, a gente pede sempre para convidar pessoas que você ama, então sinta-se amada, inclusive por essa família aqui que você está agregando. Estamos juntinho aí na sua casa, estamos transmitindo pelo rádio e também no Instagram, @Rádio Novo Tempo, facebook.com/RádioNT, youtube.com/Novo Tempo Rádio, onde você estiver, aquele abraço. E ele está conosco, Pastor Arilton. Bom dia, pastor. Cris, tudo bem? Bom dia. Bom dia a você que nos assiste também. Aí seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Estamos numa temporada nova do Santuário, aprendendo agora sobre as festas. Semana passada vimos sobre as festas da primavera e hoje as festas do outono, né? E vamos descobrir que Deus é um Deus festivo, um Deus alegre e quer que seus filhos também sintam a alegria da salvação. Que bênção! Olha, em cada semana você está vendo os detalhes de um Deus amoroso, né? Um plano redentor. E agora é o seguinte, antes de entrar nesse quesito aqui, você vai receber esse material na sua casa. Inclusive você que está chegando agora, foi produzido um DVD que tem realmente esses 13 temas que a gente tem o privilégio de cada semana conversar com você, mas pode ir para sua casa totalmente de graça. E eu só quero dizer para você que tem um certo preconceito, a minha esposa trabalha lá na escola bíblica. O pessoal liga, ô dona Silvia, me diz uma coisa, é de graça mesmo? Ou vai ter uma parcelinha depois e tal? Gente, existe um projeto chamado Anjos da Esperança, então não tema. Você não vai pagar nada. Pastor, o senhor assina embaixo que não vai ter custo nenhum? Claro, não vai ter custo nenhum. E eu vou mostrar aqui para você que está nos assistindo aí também. Esse é o DVD Santuário Caminho de Deus. É um presente que nós preparamos com muito carinho, gravado lá em Israel, viu? No Parque Nacional de Timna, em Jerusalém, em Siló e em outras localidades, com cenas lindas de Israel. Sem falar do conteúdo, porque o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos, era o centro da religião judaica. E o santuário tem muitas lições a nos ensinar, como veremos no estudo de hoje. Então você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 21 27 3121. Então você pode ligar em horário comercial para esse telefone que você vai ser atendido. Agora, se você quiser mandar um WhatsApp, pode mandar agora mesmo. E a nossa equipe vai atender você. O nosso número é 12982444449. Repetindo, 12982444449. Que maravilha! Já, olha, depois só não dá um abraço no carteiro, porque é pandemia. Se não, é uma felicidade. Já fala para ele dar uma pulinha aqui na rádio, na TV Novo Tempo, se é de casa. Como o pastor falou, no tema anterior, nós analisamos as primeiras festas ali, as festas da primavera. E agora vamos analisar as questões das festas de outono, o que nós podemos aprender, quais o significado. E a primeira festa que já aparece aqui, pastor, é a festa das trombetas. Bom, deixa eu fazer uma revisão do que nós vimos semana passada, Cris. Vamos lá então. A gente aprendeu que semana passada o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Destas 7 festas, 4 aconteciam na primavera. Vimos isso semana passada, tá lembrado? Justamente a Páscoa, a Primícias, festa das primícias, dos pães asmos e do Pentecostes. Essas 4 festas, elas apontavam para a primeira vinda de Cristo e para aspectos do seu ministério nesta primeira vinda. Já hoje vamos falar sobre as 3 festas do outono. Elas aconteciam no outono, eram separadas por 15 dias. Você tinha a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. E a primeira que você mencionou é a festa das trombetas. E aqui em Levítico, capítulo 23, nós temos aqui dos versículos 24 e 25 uma alusão a esta festa. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis,
mais trareis oferta queimada ao Senhor. Então, ela era chamada, Cris, festa das trombetas, porque trombetas eram tocadas. E você sabe que o toque de trombetas na Bíblia, ele servia para algumas coisas, entre elas, convocar para a guerra. Então, quando o povo ia sair à guerra, eles convocavam os soldados mediante o toque das trombetas. Já na guerra, servia para movimentos de ataque ou recuada. E aqui nesse contexto, elas eram tocadas para anunciar a chegada de mais uma festa, que era justamente a festa das trombetas. Então ela tinha um dia marcado, como a gente viu aqui, era o primeiro dia do 7º mês. O 7º mês do calendário judaico era o mês de Tishri, eles chamavam assim, Tishri, que equivale ao nosso setembro ou outubro às vezes. Então no dia 1º de Tishri, eles tocavam as trombetas. Esta era uma festa que servia mais para preparar o povo para a próxima festa, que era a festa da expiação. Então, em si mesmo, ela não tinha uma funcionalidade muito específica, mas ela queria preparar o povo para a próxima festa que viria, que era a festa mais solene em Israel, o dia da expiação. Pastor, já que o senhor tocou, né, vamos agora entender um pouquinho. Por que era uma festa tão especial? Como é que funcionava? Era um dia, uma semana? Festa da expiação, pastor. Ela era diferenciada, Cris, porque nesse dia, e só nesse dia, entrava em cena o sumo sacerdote. Então veja, em Israel você tinha o santuário era cuidado pela tribo de Levi, pelos levitas. Dentro da tribo de Levi tinham famílias, como os meraritas, os gersonitas, responsáveis pela montagem e desmontagem do santuário, por carregar os móveis, pela viagem do tabernáculo. E você tinha também os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles ministravam todos os dias lá no templo. Eles estavam lá para receber o pecador, para fazer as cerimônias, mas no dia da expiação vinha a mais alta autoridade religiosa de Israel, o sumo sacerdote. Então esse homem, ele era o representante principal de Deus ali. E ele vinha para fazer a purificação do santuário. Era um ritual todo, que inclusive exigia a mudança dele para o santuário. Então, na semana que caía o dia da expiação, ele se mudava para o santuário e havia todo um ritual envolvido. Eu quero ler aqui com você algum detalhe aqui em Levítico 23, dos versos 27 a 29. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do meu povo. Então, era uma cerimônia tão importante que todo mundo tinha que estar contrito, preparado para ela. E se alguém não se preparasse, ele tinha que ser eliminado do povo. Se alguém considerasse esta ocasião como profana, ou se não respeitasse esse momento de santidade, ele era morto. Então era uma questão muito séria. Então, o povo parava, era um dia de cessar as atividades e a sua atenção voltava lá para o santuário. Lá no santuário, o sacerdote que havia passado vários dias já se purificando, no dia 10, ele matava um carneiro pelo seu pecado. Ele fazia expiação por ele e pela casa dele. Um carneiro era morto para isso. Depois, era trazido na presença dele, eram trazidos 2 bodes e ele lançava a sorte sobre os bodes. Um representaria o Senhor, o outro representaria o bode Azazel, que representa Satanás. Então, os 2 bodes, uma vez lançada a sorte, um era morto, esse bode que representava Cristo, porque para a remissão de pecados tem que haver derramamento de sangue. Esse sangue era levado para dentro do santuário, onde acontecia lá a purificação do santuário. E o outro bode Azazel, quando terminava a expiação, esse bode era levado lá para o deserto e lá ele morria. Então, quando terminava todo o ritual, o sacerdote saía do santuário, o sumo sacerdote, e ele abençoava o povo. E o povo entendia que todos os pecados daquele ano haviam sido perdoados. Então, era uma festa especial,
porque ela celebrava o perdão de Deus. O juízo havia acontecido, nós fomos absolvidos, fomos perdoados e estamos salvos. Por isso que era uma festa tão importante. Pastor, de repente alguém que está chegando agora, né? Ou se faz uma pergunta, pastor, será que isso não é ideia de homem? Porque são tantos detalhes. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho conhecimento bíblico, mas às vezes eu vejo naqueles filmes de Jesus um certo farisaísmo, os saduceus ali, com aquela cultura que eles mesmos criaram e tal. Qual a diferença daquela questão ali que os fariseus naquela época de Jesus para essa riqueza em detalhes do santuário? Veja, nada foi inventado pelo homem, né? Tudo foi orientação divina, porque Deus estava, através do santuário, explicando para o povo como ele poderia ser perdoado e salvo. Explicando que o salário do pecado é a morte, que o pecado leva à morte e que ele só não morre porque o animal morre no lugar dele. Mas esses animais que morriam no santuário, eles tinham uma função tipológica. Eles apontavam para Cristo, que um dia viria a morrer por causa do pecado que eles haviam cometido. Então, tudo foi uma questão de estabelecimento por Deus. O grande problema, Cris, no ponto que você tocou, é que ao longo do tempo, estas cerimônias tornaram-se, elas passaram a existir em torno de si próprias. Elas se tornaram o próprio motivo. Se perdeu de vista o simbolismo para que elas apresentavam e elas passaram a ser tratadas como tendo um tipo de poder ou conferir poder ou alguma coisa que beneficiasse as pessoas. Quando chegamos nos dias de Cristo, você vai encontrar os líderes que lidavam no templo, no santuário, os sacerdotes, o sumo sacerdote, com uma classe totalmente que vivia do formalismo. Eles perderam o espírito da lei. Eles estavam presos dentro de um formalismo e eles estavam se aproveitando dessa posição. O próprio templo virou um local de comércio, por isso Jesus teve que expulsar de lá os cambistas. Eles vendiam, havia uma moeda, o templo criou uma moeda. Então a pessoa vinha de longe, você não precisa trazer um animal, aí você compra um animal aqui da nossa mão. Então eles cultivavam os animais para vender no templo para sacrifício, e esses animais eram vendidos por um preço injusto. Eles também quebravam um outro princípio, que era vendiam animais doentes, não faziam distinção, enquanto que a lei dizia que não podia ser animal doente, e dessa forma eles exploravam a fé das pessoas. Então tornaram-se sisudos esses líderes, e é por isso que eles vão perseguir tanto a Cristo, porque Cristo ameaçava a posição deles. Cristo veio ensinar o verdadeiro cristianismo, o valor do amor, a importância de se olhar para a Bíblia com outros olhos. É por isso que Jesus falou assim, o que os antigos disseram para vocês? Não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer um que odiar seu irmão, já pecou no coração. Então, Cristo veio para ampliar a lei, trazer uma sabedoria que as pessoas não conheciam na sua época. Então, foi por causa desse formalismo, do afastamento de Cristo, que eles começaram a fazer estas cerimônias de uma forma mecânica e perderam de vista o Messias. E até esqueceram, né? Que o Messias estava cumprindo justamente o que estava acontecendo com os rituais ali, né? A sua chegada, enfim. Pastor, e os tabernáculos? Festa dos tabernáculos. Aí chegamos agora à terceira festa em Israel, que era a festa dos tabernáculos. Você tinha no primeiro dia do 7º mês a festa das trombetas e elas anunciavam aí a chegada do dia da expiação. No 10º dia do 7º mês também vinha a festa da expiação, que era um dia só. E essa festa ela simbolizava o juízo, ou seja, Deus vai julgar cada caso para que cada caso seja resolvido e então Deus saiba quem será salvo e quem não será salvo. E uma vez que acontecia então o dia da expiação e o sumo sacerdote saía e dava ali a sua bênção ao povo, começava a terceira festa, que era a festa dos tabernáculos. E eu queria ler aqui Levítico capítulo 23, verso 34 a 36. Olha o que Deus orientou Moisés, 34 a 36. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: aos 15 deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis.
7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então, a festa dos tabernáculos, ela começava no 15º dia e durava uma semana, 7 dias. E como que era essa festa? Era uma festa muito especial, porque terminado o dia da expiação, o povo sabia que o seu pecado estava perdoado, que a vida deles estava em harmonia com a vontade de Deus, então eles celebravam uma festa. O que eles faziam? Eles armavam tendas provisórias. Às vezes, de galhos de árvores, de ramos de palmeiras. Então eles armavam tendas provisórias e eles habitavam nessas tendas durante uma semana. Agora, por que habitar nessas tendas? Era uma lembrança dos 40 anos que os seus antepassados passaram no deserto habitando em tendas. E ali, nessas tendas provisórias, eles tinham um local para dormir. E ao longo do dia, eles passavam em festividades no templo. Então, o templo, ali havia o pátio onde todo mundo se reunia, era um local de ajuntamento para estas festas. E quando ia chegando a noite, tochas eram acesas ao redor da cidade de Jerusalém, onde o povo ia celebrar, e essas tochas se espalhavam pelo caminho. À noite quase que virava dia. E ali as famílias se juntavam para cear, para conversar e para relembrar os atos de Deus na história, em livrá-los do cativeiro do Egito. Então eram 7 dias de festa, de celebração. E é interessante, Cris, que eu estive faz pouco tempo em Israel e o povo judeu conserva um pouco disso até hoje. Você percebe que o povo se reúne muito em famílias. Você vai aos restaurantes, você não vê ali o esposo e a esposa. Você vê numa mesa o esposo, a esposa, a mãe da esposa, o pai da esposa, todos os filhos. Geralmente são 15, 20 pessoas numa única mesa. Eles sempre estão em família e eles procuram se alimentar bem, eles querem celebrar a forma como Deus lida com esse povo. Então, eles guardam reminiscências, dessa alegria, dessa festividade até os dias atuais. Que legal, gente. Olha, tem uma aula cultural aqui na nossa programação. Pastor, fazendo uma matemática, o pessoal de casa deve estar perguntando, pastor, por que existe então festa de primavera, as festas do outono? Será que será uma questão datada? Existe uma relação? Também uma analogia a algo futuro? Por quê? Veja, as festas apontavam para o passado e para o futuro, Para o passado, para os atos de Deus na história. Para o futuro, aspectos messiânicos, aspectos que se cumpririam na vinda do Messias. Como eu falei no princípio, as primeiras festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, o estabelecimento do reino da graça. Nós aguardamos agora o cumprimento das festas do outono que apontam para a vinda de Jesus, para o estabelecimento do reino da glória. Então isso você tem que guardar. Jesus veio a primeira vez para morrer numa cruz e através da sua morte nos dá direito à vida eterna. Ele voltará agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para estabelecer o seu reino da glória. Agora ele volta para dar a recompensa. Então, a festa das trombetas, ela anunciava que o dia da expiação estava chegando. O dia da expiação era um dia de juízo e apontava para o juízo que aconteceria também no futuro. Agora, quando é que esse juízo aconteceria? Bom, se você for para Daniel capítulo 8, verso 14, o anjo diz para o profeta de que o santuário seria purificado depois que se passassem 2.300 tardes e manhãs. Essa é uma profecia que vamos estudar aqui ainda no programa, nas próximas semanas. Mas eu vou adiantar algo para você hoje. Esta festa da expiação, no seu cumprimento tipológico, ela teve lugar em 1844. Para ser exato, no dia 22 de outubro. Pastor, o que é isso? Bom, 22 de outubro é a data em que o juízo começa no santuário celestial. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas semanas. Mas só para você entender, o juízo já começou. Então nós estamos no cumprimento tipológico da sexta festa. Agora, quando terminar esse juízo, Jesus voltará. E nós vamos ter agora uma festa que o Apocalipse chama da Ceia das Bodas do Cordeiro. Então, assim como o povo se reunia para celebrar a festa dos tabernáculos e eles moravam em tendas provisórias para lembrar a sua peregrinação pelo deserto, nós vamos ser levados para o céu,
quando Jesus voltar, e nós vamos habitar nas novas mansões que Jesus está preparando. E vamos celebrar agora a libertação do cativeiro do pecado, a nossa jornada por essa terra e a nossa vida eterna ao lado de Jesus. Então, a Bíblia fala de o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra. Então, Cris, das 7 festas, a única que não teve no seu cumprimento tipológico é esta festa dos tabernáculos. Porque assim como eles celebravam morando em casas, nós iremos celebrá-las também na Nova Jerusalém. Amém! Coisa boa, hein? Que bênção, que bênção. Você deve estar se perguntando, estou te representando aqui, tá? Fica tranquilo que eu estou dando a cutucada do pastor aqui, a gente vai aprender juntos. Pastor, às vezes nós olhamos ali para o Antigo Testamento, parece que é um Deus mais severo, aí de repente vem essa questão toda das festas. Qual o objetivo de Deus, então, de estabelecer festas no povo ali? O nosso Deus é um Deus festeiro? Ele é um Deus festeiro, festivo, um Deus alegre e quer sempre o nosso bem. Então Deus ensinou o seu povo que através destas festas eles celebrassem o dom de Cristo, porque finalmente todas elas apontavam para Jesus, para a sua primeira, a sua segunda vinda, para seu ministério. E Deus com isso nos ensina que tudo o que é necessário para a nossa salvação acontece na pessoa de Cristo. Então, como Paulo vai ensinar em Romanos 3, nós não podemos ser justificados por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas nós somos justificados por sua justiça. Então é a justiça de Cristo que nos salva. E nestas festas isso estava claro. É a ação de Deus na nossa história que nos trouxe até aqui. O povo de Israel tinha isso muito claro na mente. E ao celebrarem estas festas, eles estavam celebrando as intervenções divinas na história da nação. E hoje a mesma coisa. Deus é um Deus de amor, um Deus de alegria e quer que nós sejamos também pessoas alegres e quer que nós celebremos também as festas que o povo de Israel celebrava. Não como eles, em todos aqueles rituais e tudo mais, mas celebrar no sentido de entender que nós somos o Israel espiritual, nós fomos salvos pela graça de Cristo e por isso devemos andar nessa graça. Isso que eu lhe perguntar, pastor, existe alguma celebração que o povo de Deus hoje ainda pode fazer nesse tempo? Porque algumas já perderam o sentido, que já se cumpriram. Existe alguma celebração, pastor? Claro, Deus estabeleceu na sua palavra várias festas, E festas que são celebrações alegres. Por exemplo, quando nasce uma criança, a dedicação do bebê. Jesus foi dedicado, Isso é um exemplo para nós. Então, todo filho que chega na casa, ele deve ser dedicado ao Senhor. Não é batismo, viu, gente? Não confunda dedicação de crianças com batismo. Batismo é para pessoas que têm consciência da sua pecaminosidade, pessoas que foram doutrinadas, que aprenderam, que exerceram fé em Cristo, que se arrependeram dos pecados. Para esse sim, batismo. Mas a dedicação de criança é quando os pais colocam este filho que nasceu aos cuidados do Senhor e se comprometem publicamente a educar essa criança nos caminhos do Senhor. Então, dedicação de crianças é uma delas. O batismo é uma outra cerimônia que celebra a nossa entrega, o nosso compromisso com Jesus Cristo. O casamento é uma outra cerimônia, inclusive, que vem para nós desde o Éden, Então, o casamento, que o dia é festivo. Também existem as ordenações. Alguém pode ser ordenado pastor, ancião, diaconisa. São ordenações que a Bíblia nos autoriza a fazer. E é claro que eu não posso deixar de fora a cerimônia do Senhor ou da comunhão, que foi inclusive colocada no lugar da Páscoa. Muito bem. E aí, viu? Você pode continuar fazendo festa especial, um batismo, Até o céu comemora, que bênção. Pastor, vamos oferecer mais uma vez o DVD. De repente, no começo, você estava com dúvida. Agora você gostou, tá louco para mostrar para o marido, para a esposa, presentear o filho e vai de graça para você. Oportunidade. Aqui está, olha, deixa eu mostrar esse DVD para você aqui. Santuário, O Caminho de Deus. Os 13 temas que estamos abordando aqui no programa você vai ter nesse DVD e você pode pedir o seu pelo telefone 12 21 27 3121, horário comercial, ou pelo nosso WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449. Lembre-se, é de graça, é um presente para você. Muito bem, queremos convidar você agora para orar e já a gente vai falar o tema da próxima semana, Encontro Marcado. Vamos orar? Só um pedacinho, um pouquinho aí,
Para de bater esse bolo. Isso, olha que coisa boa. Depois estou sentindo o cheiro aqui, tá ficando bom. Vamos falar com o Senhor? Vamos orar, pastor? Vamos orar. Nosso Pai querido, obrigado por essas festas celebradas no outono que nos ensinam de que Jesus vai voltar agora para estabelecer o seu reino da glória. E nós queremos, Pai, estarmos prontos para te receber. Por isso, que o teu Espírito opere em nosso coração, que o Senhor nos abençoe e a cada amigo ouvinte que esteve conectado agora na Rádio Novo Tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, finalizamos as festas, mas o nosso conhecimento continua. Temos um próximo tema na próxima semana? Próximo tema. Vamos agora entender quando Jesus entra no pátio. Vimos que todas as festas apontavam para a vinda dele, né? Quando é que ele veio? Esta vinda de Cristo significa que ele veio morar entre nós. E em algum momento ele entraria no pátio do santuário para começar o cumprimento tipológico dos ofícios sacerdotais e sumos sacerdotais. O ministério de Cristo no pátio é o próximo tema. Pastor, como sempre, foi um prazer. Grande abraço, pastor. Obrigado, Cris. Obrigado pela carona, pela sintonia aqui na Conexão da Esperança. Grande abraço. Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.